Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, é mais uma vez numa comissão de inquérito, se calhar a campeã de presenças nas comissões de inquérito sobre o sistema financeiro. Permita-me que vá tentando fazer aqui uma linha do tempo. E, nesse sentido, gostava de lhe colocar primeiro questões pré-resolução, vamos dizer assim. Existia um determinado enquadramento legal para a supervisão. Hoje é claro e notório que a supervisão falhou. Não há qualquer dúvida, concluímos isso na primeira comissão de inquérito e tudo aquilo que viemos a tomar conhecimento pós 2014 só reforçou essa convicção. Aquilo que nos é afirmado frequentemente por dirigentes do Banco de Portugal é que a supervisão desenvolveu-se dentro do enquadramento legal que existia na altura. E, portanto, a primeira pergunta é muito simples, é se, após a crise de 2008, nas reuniões do ECOFIN, e, portanto, por instrução política, vamos dizer assim, ou se, diretamente a pedido do Sr. Governador, chegou alguma mensagem no sentido de necessidade de alterar o enquadramento legal que permitisse uma supervisão diferente e que, porventura, tinham dado os mecanismos que o Banco de Portugal necessitava para ter descortinado aquilo que estava a acontecer no Banco Espírito Santo de forma mais rápida, minimizando eventuais custos. Bom dia, Sr. Deputado. O período em que eu estive no Governo foi, de facto, coincidiu naturalmente com a crise financeira e foi também um período que, a nível europeu, se fez muita reflexão e se decidiram muitas alterações à supervisão, à resolução, foi a criação da União Bancária. Portanto, há todo uma nova abordagem ao setor financeiro, ao setor bancário em particular, como resultado até das lições que já tinham sido retiradas, porque eu recordo que a crise financeira se inicia em 2007, há intervenções públicas em bancos, por exemplo, em Inglaterra, logo em 2009, portanto, há um conjunto de acontecimentos e intervenções públicas relacionadas com acontecimentos no setor financeiro desde o início da crise financeira, nos Estados Unidos e na Europa, e, portanto, vai havendo ali um processo de aprendizagem. Quando nós, Portugal, e peço desculpa estar a fazer este enquadramento, mas acho que ajuda a enquadrar a minha resposta à pergunta que me colocou. Quando, em 2012, Portugal fez as intervenções no setor financeiro, aliás, em Portugal também, em 2008, e a pretexto da crise financeira, foi nacionalizado um banco e, portanto, houve, de facto, múltiplas atuações na sequência da crise financeira. Em 2012, e a primeira metade de 2013, quando em Portugal foram feitas intervenções públicas no setor financeiro, o enquadramento já era diferente daquele que tinha existido em 2008, 2009, 2010. Já foi um enquadramento diferente. Quando tivemos a resolução do Banco Espírito Santo, já tínhamos um enquadramento diferente. A partir de 2016, o enquadramento voltou a alterar-se. E estas mudanças têm sido consecutivas e estas mudanças são ao nível da resolução, também ao nível da supervisão, por exemplo, ao nível das exigências de capital que um supervisor hoje pode fazer para riscos que antes não podia fazer. Portanto, hoje em dia é possível o supervisor ter uma decisão muito mais discricionária sobre qual é o montante de capital que uma instituição bancária deve ter para fazer face aos riscos que resultam da sua atividade. Tem hoje outros instrumentos, outros aspectos, aliás, as exigências regulatórias hoje em matéria de capital subiram 5 ou 6, já não sei ao certo, pontos percentuais face àquilo que vigorava, por exemplo, em 2014, e, portanto, estamos a falar de realidades muito diferentes, e tudo isto resulta de uma evolução da supervisão. E, portanto, em cada momento, é um bocadinho uma afirmação de lá para ali, em cada momento, de facto, as ações fazem-se de acordo com o enquadramento legal que existe.
porque cumpre-nos a todos cumprir a lei, faz parte. E, portanto, tudo o que se faz em cada momento tem que ser no estrito cumprimento do enquadramento legal. Portanto, se a questão de quais seriam os poderes reforçados do supervisor, nomeadamente aquilo que o Banco de Portugal gostaria de ver como reforço dos seus poderes em matéria de supervisão, ficou integrado em toda esta discussão mais ampla. Eu recordo que, enquanto estava no Governo, e o Sr. Deputado estava aqui no Parlamento, e tem também essa memória, nós discutimos aqui a transposição de diretivas europeias, como a BRRD, a Diretiva da Resolução e Recuperação, obrigada, e Recuperação Bancária, a Diretiva dos Requisitos de Capital. Tudo isso foram alterações profundas ao enquadramento que foram discutidas a nível europeu, que foram discutidas aqui, e em que as discussões com o Banco de Portugal sobre instrumentos, poderes, etc., foram integrados. E, portanto, em cada momento, o enquadramento legal foi sempre cumprido e respeitado, naturalmente, mas esse enquadramento foi evoluindo e as discussões com o Banco de Portugal foram enquadradas, diria eu, nesse contexto. Porque era o que fazia sentido, porque era isso precisamente que estávamos a discutir na altura. Espero ter respondido, Sr. Deputado. Sr. Maria Luísa Albuquerque, a questão deve, sobretudo, a questão que coloquei, com base no relatório Costa Pinto, que não sei se chegou a ter conhecimento quando foi entregue, se o Banco de Portugal fez chegar também à Ministra das Finanças, porque o relatório evidencia, ou há pelo menos essa crítica, que mesmo dentro do enquadramento a supervisão podia ter atuado de forma diferente e, porventura, com medidas mais intrusivas. E, portanto, daí a questão de, mesmo com o enquadramento existente à época, de perguntar se teve conhecimento desse relatório enquanto esteve em funções. Não, Sr. Deputado, o relatório propriamente não o vi. Tive meio conhecimento daquilo, naturalmente, até porque foi divulgado publicamente pelo Banco de Portugal de quais eram as consequências que esse relatório ia ter. O Sr. Governador teve a ocasião de me dizer na altura que havia um conjunto de melhorias internas que o Banco de Portugal, que eram sugeridas, recomendadas pelo relatório, que o Banco de Portugal tomaria a sério e que poria em prática, mas, como digo, isto acontece num contexto em que haverá, com certeza, questões, se calhar, relacionadas com, não sei, com o modo de funcionamento, não lhe queria chamar cultura para não confundir com a discussão anterior, mas com o modo de funcionamento interno do Banco de Portugal e que também teria o resultado daí, mas todo o enquadramento da supervisão, das exigências, etc., é feito, é profundamente alterado durante este período e, portanto, aquilo que a supervisão podia fazer tornou-se muito mais claro e muito menos sujeito à interpretação. Porque aquilo que o Sr. Deputado me estava a dizer é que há uma diferença de opinião sobre até onde é que se podia ir entre quem fez o relatório e quem teve a atitude, a atuação de supervisor. Há uma diferença de opinião. Uma das coisas que estes sucessivos enquadramentos legais ou alterações legais foram fazendo foi tornar essa matéria muito mais clara e, portanto, muito menos suscetível de interpretações. E quando eu digo clara, é também no sentido de dar segurança jurídica à atuação do supervisor, ou seja, ao tornar claro que o supervisor tem determinados poderes, isso reduz muito o risco de que uma decisão judicial possa vir a reverter aquilo que o Banco de Portugal determinou ou a suscitar qualquer outro tipo de consequências. E, portanto, foi um processo evolutivo da supervisão que conduziu também a que o espaço a margem de manobra para interpretações tenha reduzido significativamente. Quando chegamos a 2014, temos a evidência, nomeadamente em reuniões que ocorreram com o Governo, que de responsáveis falámos aqui do Dr. Ulrich, mas também de responsáveis do BES, que transmitiram, e já aqui hoje só quero que é claro algo, por favor, que transmitiram o problema que existia no GES. Ora bem, claro que perante essa situação há aqui dois comportamentos. Ficar indiferente, hipótese número 1, hipótese número 2, tentar identificar junto do regulador que consequências é que isso pode ter para a área financeira e para o BES. Ou seja, se existiam provisões suficientes para cobrir esse eventual contágio.
gostava de que confirmasse qual foi a resposta do regulador. Terceiro, se comportamentos ilegais, ou seja, o não cumprimento das instruções por parte do regulador, estavam identificados nesse momento. Ou seja, todos nós sabemos que é proibido matar, mas os crimes acontecem. Isso pode ser responsabilizado o agente policial pelo facto de os crimes acontecerem, ou o legislador pelo facto do crime acontecer, apesar do enquadramento legal e da orientação de não matar. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, a resposta à primeira pergunta é que, naturalmente, que não fiquei indiferente aos problemas que me foram comunicados no Grupo Espírito Santo. Não poderia ficar indiferente, porque o Grupo Espírito Santo era um grupo grande, era relevante, tinha uma reputação que, enfim, naquela altura já estava a ficar abalada, verdadeiramente, até mesmo em termos públicos, mas que gozou de uma reputação sólida durante muitos anos, e era, objetivamente, um grupo importante na economia portuguesa, no setor financeiro e no setor não financeiro, e, portanto, haver problemas graves num grupo de dimensão relevante nunca deixa nenhum ministro indiferente, nem das finanças, nem da economia, nem nenhum outro. Não é de todo indiferente. Agora, uma questão é o sentimento, se é indiferente, se não é indiferente. Outra coisa é a ponderação do que é que pode e deve ser feito face a essa tomada de conhecimento. E aqui é que a questão se coloca, particularmente para o Ministro das Finanças, qual é a preocupação que se coloca? É saber se estes problemas na área não financeira colocam em risco a área financeira e, portanto, que consequências é que daí podem advir. E aí é que foi a minha atuação, ou seja, continuar junto do Banco de Portugal, porque nesta reunião de maio de 2014 o assunto já não era de todo novo, e, portanto, continuar a acompanhar junto do Banco de Portugal as medidas. E aquilo que o Banco de Portugal me garantiu sempre, e disse-o também publicamente, é que havia um ring fencing. E com aquilo que já sabemos hoje, aliás, também já sabíamos na última comissão de inquérito, mas hoje é conhecimento que não foi disputado, é que, de facto, as medidas que o Banco de Portugal tomou eram não só adequadas, como o valor que tinha sido previsto era também o adequado. Ou seja, o Banco de Portugal, quando comunicou que existia uma almofada de capital no BES, porque, entretanto, houve um outro aumento de capital realizado em junho de 2014. Já tinha havido um outro aumento de capital privado em 2012. Portanto, quando determinou que havia uma almofada de capital de 2,1 mil milhões de euros, face àquilo que era o conhecimento até meados de julho, não sei precisar o dia, mas aquilo que o Governo... Eu tomei conhecimento no dia 29 da dimensão dos prejuízos, mas o Banco de Portugal teve o primeiro alerta dos auditores uns dias antes, mas estamos a falar, em qualquer caso, na segunda quinzena de julho de 2014. Portanto, o Banco de Portugal proibiu determinadas operações e mandou constituir uma almofada de capital. Aquilo que determinou que a almofada de capital não fosse suficiente foi precisamente o facto de ter havido uma desobediência à proibição. Portanto, esta é a maneira mais simples que eu consigo explicar. A administração, parte da administração, porque aquilo que sabemos hoje é que nem toda a administração do Banco Espírito Santo sequer sabia o que estava a ser feito e, portanto, nem sequer foi a administração toda que desobedeceu frontalmente às ordens do Banco de Portugal. Foram alguns administradores que, desse ponto de vista, abusaram dos seus poderes, porque não foram mandatados pela administração para fazer o que fizeram, mas, portanto, isto é o que sabemos hoje, conhecimento público, como digo, nomeadamente até pelo processo de contraordenação que o Banco de Portugal colocou e que já foram julgados em tribunais superiores até, penso eu. Portanto, aquilo que aconteceu, aquilo que foi transmitido, é que, de facto, a materialização de riscos da área não financeira estava devidamente acautelada e havia proibição de realização de determinadas operações. Se essa proibição tivesse sido cumprida, a materialização dos riscos no Grupo Espírito Santo teria sido coberta por esse montante de capital que estava previsto, o BES teria continuado a existir, não teria tido um problema de ficar abaixo dos rácios de solvabilidade, teria com certeza precisado de mais capital, mas nessas circunstâncias, ao que tudo fazia crer da informação que tínhamos na altura, é que haveria investidores dispostos ou a reforçar a sua posição
ou a entrar no capital do Banco Espírito Santo. E, portanto, aquilo que de facto leva a que as coisas não tenham acontecido desta forma foi um montante de 1.500 milhões de euros que ninguém conhecia até à segunda quinzena de julho. E quando digo que ninguém conhecia, aquilo que é público é que havia, inclusivamente, elementos da administração do banco que não conheciam e que resultaram de uma desobediência expressa àquilo que eram as instruções do Banco de Portugal. E, portanto, com esse conhecimento que já tínhamos na altura da última comissão de inquérito, mas que se tem vindo a consolidar ao longo do tempo, a minha única conclusão é que, de facto, as medidas que tinham sido tomadas eram razoáveis e adequadas para fazer face aos riscos. Mas é como diz, a menos que se esteja, que se amarre completamente as mãos ou que se impeça o acesso, ou o que quer que seja, enfim, a polícia consegue evitar alguns crimes, outros não consegue, quando há uma desobediência explícita, há uma lei, uma instrução ou o que seja. E, portanto, estes comportamentos, eu vou-lhe chamar ilegais, mas enfim, ninguém me levará a mal, eu não estou aqui a fazer de juiz, nem pretendo com isso ter nenhum outro tipo de consequência, mas é para ter uma linguagem que as pessoas percebam mais facilmente. Esses comportamentos, de facto, determinaram a queda do banco naquele momento, porque eram riscos que não poderiam ter sido equacionados, porque não eram riscos razoáveis. Não se pode assumir que um administrador de um banco, a quem é dada uma ordem explícita, não faz isto, que explicitamente lhe desobedeça. Não é razoável esperar que isso aconteça e, felizmente, não é costume acontecer. Nós não temos conhecimento de muitos outros casos em que isso tenha acontecido aqui ou lá fora. Ou seja, a generalidade dos banqueiros, a esmagadora maioria dos banqueiros, são pessoas que cumprem a lei e que respeitam as determinações que os reguladores lhes opõem. Portanto, não é agora porque há exceções que nós podemos assumir que não é assim ou que o regulador devia estar ali de outra maneira ou o que quer que seja. Na esmagadora maioria dos casos, estas determinações, quando são emitidas, são cumpridas. E, portanto, é esse o cenário razoável que tem de se presumir. Alarguei-me um pouco, peço desculpa, Sr. Deputado. Uma outra crítica que, por vezes, alguém faz é que, existindo uma linha de recapitalização no programa de ajustamento, a adesão foi voluntária por parte do sistema financeiro. Já tivemos aqui quem dissesse, há outros países onde isso não era voluntário, era obrigatório, e se isso tivesse sido o caso português, e portanto aqui seria uma crítica direta ao governo da altura, com as restrições e o acesso à informação pela parte de nomeação de administradores por parte do Estado, porventura teria havido conhecimento público do que se estava a passar dentro do BES mais cedo. Como é que responde a esta crítica? Sr. Deputado, eu confesso que acho essa crítica estranha e não consigo perceber muito bem qual o alcance. Portanto, os bancos que em Portugal foram objeto de apoio no âmbito do programa da Troika foram o PCP, o BPI, o BANIF e a Caixa Geral de Depósitos, sendo que a Caixa Geral de Depósitos, de forma um pouco diferente, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, não pôde utilizar o montante dos 12 mil milhões, não contou para esse aspecto, porque o acionista é o Estado, mas em termos do modelo, dos chamados cocos, do capital contingente, etc., seguiu o mesmo procedimento. E, portanto, em 2012, aquilo que foi feito foi uma adesão voluntária dos bancos. O que é que quer dizer isto do voluntária? Na altura, a Autoridade Bancária Europeia, a EBA, determinou a criação desculpa, estou a traduzir mentalmente, de margens de capital para acomodar a exposição ao risco soberano, os sovereign buffers. E é esta determinação da Autoridade Bancária Europeia que origina necessidades de capital nos bancos do sistema. Essas necessidades de capital são identificadas e os bancos, como primeira opção sempre em qualquer circunstância nessa altura e agora, quando confrontados perante uma necessidade de reforço de capital, porque foi o que esta determinação da EBA resultou, foi na necessidade de aumento de capital, procuram primeiro obter esses fundos junto dos investidores privados. O que é que aconteceu nessa altura? Quando os vários bancos do sistema foram confrontados com essa necessidade, a Caixa Geral de Depósitos
pela sua natureza de banco público, não tem acesso a fundos privados e, portanto, foi recapitalizada pelo seu acionista. O Banco Espírito Santo, o BPI e o BCP, isto foi em 2012, o BPI e o BCP levantam algum capital, poucas centenas de milhões de euros, junto dos seus acionistas, mas pouco, e reconhecem que não têm capacidade de recolher todo o montante junto de acionistas privados, e o Banco Espírito Santo cumpre a determinação de aumento de capital que resulta desta medida integralmente com recurso a fundos privados. E, portanto, eu não consigo, honestamente, perceber o que é isso de forçar um banco. Portanto, nós dizemos, o banco tem de cumprir estas determinações. Para cumprir estas determinações tem de aumentar o seu nível de capital. O banco vai junto dos seus acionistas ou do mercado e recolhe esses fundos com fundos privados. E vão-me perdoar a expressão um bocadinho bruta. E nós enfiamos-lhe o apoio público pela goela abaixo, como? Em que contexto? Num Estado de Direito? Eu não conheço isto aqui nem em lado nenhum. O apoio público não se força nesses termos. Vou só tentar explicar um bocadinho melhor, até porque as coisas também mudaram no tempo. Existe hoje na lei uma coisa que se chama recapitalização forçada. E, portanto, antes que me perguntem se não é a recapitalização forçada, primeiro ponto, essa recapitalização forçada não estava prevista na lei em 2012. Portanto, era uma figura legal que não existia. E mesmo aquilo que se chama uma recapitalização forçada, ela é forçada quando não há resposta dos acionistas privados. Ou seja, sempre que é possível que sejam os acionistas ou o mercado, os investidores privados, a cumprir as exigências de aumentos de capital, nunca se recorre ao apoio público. O que me parece, aliás, do mais elementar bom senso. Por que razão é que nós havemos de querer impor apoio público quando os requisitos são satisfeitos adequadamente com capital privado? E, portanto, a afirmação de que houve uma adesão voluntária dos bancos poderia não ter sido assim, não vejo honestamente como, nem conheço nenhum país desenvolvido onde isso pudesse ser feito assim, como diga. Mesmo aquilo que se chama recapitalização forçada é quando é obrigatório recapitalizar, e o Banco de Portugal pode fundamentar essa recapitalização forçada, na altura nem sequer estava disponível, mas também só é forçada com apoio público quando os meios privados manifestamente não estão disponíveis. Quer dizer, como digo, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que essa afirmação poderia querer dizer. Não estou a ver. Obrigada, Sr. Deputado. Nas reuniões que teve em 2014, nomeadamente como disse, e bem, que não são novidade porque são públicas e já constam do relatório, do próprio relatório da primeira Comissão de Inquérito, aquilo que a administração do BES fez referência era, sobretudo, e já o repetiu, um problema no GES. E foi-lhe pedido que pudesse interceder junto da Caixa para lhes resolver o problema. Duas perguntas. Primeiro, é normal que o Ministro das Finanças dê instruções durante o seu governo, não estou a falar de governos anteriores, porque sabemos que no governos anteriores, se calhar, não foi sempre a mesma coisa, mas gostava de saber exclusivamente aquilo que se pode responder. No seu governo, se dá instruções à administração da Caixa para conceder determinado tipo de crédito e, em segundo lugar, se porventura essa decisão fosse assim, quais teriam sido as consequências para o sistema financeiro e para a Caixa Geral de Depósitos? Sr. Deputado, a resposta rápida à primeira pergunta, não. De todo. Faria qualquer sentido. Aliás, conhecendo o Dr. José de Matos, nem sequer consigo imaginar como é que conseguiria ter uma conversa dessa natureza com ele que pudesse correr bem. Nem nunca me passou pela cabeça e seguramente que a pessoa que escolhemos para a administração da Caixa também não acharia essa conversa minimamente razoável. Mas, enfim, isto é um à parte. As consequências, sabemos hoje que, de facto, a dimensão do problema no GES era imensa. E, portanto, é sempre difícil fazer especulações sobre cenários que não se materializaram, mas acho razoável, pelo menos, assumir que havia uma grande probabilidade disso ter gerado um problema, um buraco na Caixa da dimensão do financiamento que tivesse sido concedido. Mas, como digo, não foi equacionado,
não foi considerado razoável. Se fosse um negócio com interesse, a Caixa com certeza envolver-se-ia no âmbito do seu mandato de gestão, não sendo um negócio com interesse, não era o Estado que ia mandar fazer. Obrigada. Outro dos problemas que causaram a situação no BES foi o não cumprimento da garantia angolana. Ora bem, a pergunta é muito simples: se existiram contactos diplomáticos a reforçar, por parte da sua parte, junto do seu congénere angolano, para reforçar a necessidade de cumprimento da garantia por parte do Estado de Angola. Sr. Deputado, da minha parte, não. Eu nunca me foi em qualquer momento referido que um contacto entre ministros das Finanças pudesse ser necessário ou que pudesse ajudar. A matéria estava a ser tratada entre governadores dos bancos centrais e eu fui tendo reporte regular do Sr. Governador do Banco de Portugal relativamente a essa matéria. Os outros contactos diplomáticos, ou chamemos diplomáticos, relacionados com Angola e com o setor financeiro, não necessariamente com conversas de garantia, mas relacionados com essa matéria, os de que eu tenho conhecimento são aqueles que os senhores deputados também têm conhecimento, porque já foram aqui referidos na primeira comissão de inquérito, quer na resposta por escrito do então Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, quer na audição do então Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas. E, portanto, os contactos diplomáticos, como digo, do que eu tenho conhecimento, não especificamente sobre a garantia, mas da preocupação com o setor financeiro dos dois países e das questões relacionadas e das consequências que pudesse ter. Não fui eu que fiz o contacto e não quero aqui elaborar muito sobre o conteúdo dos contactos, que eu não fiz. Eu fiz o acompanhamento através do Governador do Banco de Portugal e no mês de julho havia uma atualização diária e às vezes até falávamos mais do que uma vez por dia, quando a situação começou a precipitar-se, e fui acompanhando os contactos. E até muito perto da resolução do BES, o Sr. Governador mostrava-se muito otimista de que fosse possível ultrapassar o problema. Portanto, só mesmo nos últimos dias, é que começámos a acreditar que não teria um desfecho positivo. Já o afirmou, mas eu gostava que repetisse para que fique claro, porque, caso contrário, muitas das suas afirmações são repetições, não daquilo que disse há uma hora atrás, mas daquilo que disse há 5 anos atrás. Mas como há pessoas que não conseguem compreender, eu sou obrigado a pedir que repita algumas dessas afirmações para ver. É normal o Ministro das Finanças, e seria competência do Ministro das Finanças, a elaboração do balanço do novo banco e do Banco Mau? Em segundo lugar, o Ministro das Finanças foi confrontado com uma verba superior àquela que foi solicitada e teve a maldade de não responder afirmativamente a esse pedido? Obrigada, Sr. Deputado. De facto, o que eu digo são repetições do passado, porque é verdade. E aquilo que é verdade tem a enorme vantagem de não mudar com o tempo. Era verdade em 2014 e 2015, continua a ser verdade agora, e, portanto, é natural que haja uma repetição. Mas repetirei as vezes que os senhores deputados entenderem necessárias, convenientes, com certeza. Não, mais uma vez, o Ministro das Finanças, os Ministros das Finanças que me antecederam, os que me sucederam e todos os outros, com certeza, que virão, não têm nem competência legal, nem competência... Eu, quando digo competência técnica, não quer dizer que o saibam fazer, mas no sentido que não faz parte daquilo que está na descrição do seu posto de trabalho, digamos assim. Não quer dizer que não saibam fazer, não é isso. Eu, pessoalmente, não sei. Não tenho formação de auditoria, nem sequer saberia fazê-lo, mas haverá outros ministros que, eventualmente, até teriam essa competência profissional, mas não no sentido daquilo que é a descrição das suas funções enquanto Ministro das Finanças, nem acesso à informação que permite fazer essa separação. Aquilo que o Ministro das Finanças tem de intervenção nesta matéria é, naturalmente, respeitar que quem tem essa competência atribuída na lei faça esse trabalho, que é o Banco de Portugal, a autoridade de resolução faz esse trabalho de separação entre ativos para um lado ou para o outro,
E tem a responsabilidade de depois assumir ou mover os atos que sejam necessários para que a execução do processo possa decorrer como é suposto. No caso, essa componente seria dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros que fossem necessários para que a capitalização inicial do banco fosse feita conforme determinado. E, portanto, essa é que é a competência do Ministro das Finanças, do Ministério das Finanças, e, portanto, aquilo que eu poderia dizer sim ou não era a concessão do empréstimo. Formalmente é uma competência do Ministro das Finanças, mas é só essa. E, portanto, presumir que isso significa que eu podia colocar um teto, fosse ele qual fosse, relativamente ao valor inicial de capital, é uma percepção errada, chamemos-lhe assim, uma percepção errada. Não é possível, porque aquilo que tem de ser garantido é que o auxílio de Estado, e isso é uma obrigação também do Governo, do Ministro das Finanças, porque tem de negociar estas matérias e de se responsabilizar perante a Direção-Geral de Concorrência, tem de garantir que o auxílio, a recapitalização, é feita pelo mínimo indispensável. Porque é isso que dizem as regras e que também me parece, mais uma vez, uma medida de bom senso. Estamos a colocar dinheiro que é considerado auxílio de Estado e, ao ser um auxílio de Estado, deve ser pelo mínimo indispensável e não por mais. Mas, portanto, isso não significa que o Ministro das Finanças tenha capacidade para dizer que valor é que deve ser. Tem que ser a Autoridade de Resolução a determinar quanto é. E, nessa consequência, é que pode dizer se empresta ou não empresta, ou qualquer outra medida para dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros. E, portanto, só para desmistificar, como digo, aquilo que os senhores deputados me têm vindo a perguntar se eu disse que não, o que eu disse foi que achava que era muito. E achava, e acho. E quando disseram que eram 4,9 mil milhões, eu disse, continuo a achar que é muito. Mas é o que tem de ser. Se é o que tem de ser, é o que tem de ser. Mas tornei a dizer que achava muito. E acho francamente, que 4,9 mil milhões é muito dinheiro. Mas, como digo, as coisas são o que são. E, portanto, não há nenhuma maneira, e para que fique claro, eu não pus nenhum limite ao valor, nem poderia pôr. Não tinha condições para, de qualquer forma, determinar qual é o valor do capital inicial. Agora, que se me perguntam se fiz o meu trabalho, que é perguntar, mas isso é mesmo tudo preciso, ou é mesmo o mínimo indispensável, eu acho que é até a minha obrigação. Qualquer dinheiro que se peça ao Ministério das Finanças, seja lá para o que for, temos sempre de perguntar se é mesmo preciso, se tem mesmo de ser, se não pode ser feito com menos. Acho normal e, portanto, a explicação que eu posso dar, mais uma vez, que tem a enorme vantagem de ser verdade, é esta. Achei que era muito, mas quando me disseram são 4,9 mil milhões e isto é o mínimo, quer da perspectiva de auxílios de Estado, quer da perspectiva da boa condução das finanças do Estado, pronto, é o que é. Mas é muito na mesma, para que fique claro. No processo de gestão seguinte, que se avizinha, há crítica que há casos em que no estrangeiro, quando eu olho sempre ao caso Banif, não o quero tomar como exemplo. Eu não gostaria que se repetisse. Mas sabemos que existem casos no estrangeiro em que uma gestão mandatada para a valorização com um plano de negócios adequado, etc., com mais tempo, permitiu que depois o ativo fosse alienado com mais-valia. Essa hipótese não foi posta aqui e já nos argumentou que, perante uma instituição de transição, mais tempo não significa mais valor. E, portanto, a questão que lhe coloco é se poderia ter havido aqui um outro modelo proposto após o novo banco ter sido criado. Sr. Deputado, eu julgo que os exemplos que eventualmente se poderia estar a referir ou que alguém se terá referido são... Eu há pouco, quando tentei fazer a cronologia ou explicar um bocadinho o que é que mudou desde o início da crise financeira, em particular até 2015, também disse que em 2008 foi nacionalizado um banco em Portugal. Em Inglaterra foram nacionalizados bancos e que foram depois geridos e depois vendidos mais tarde e até com resultados positivos, etc. Mas esse enquadramento jurídico, já falarei da nacionalização, mas quanto ao resto, esse enquadramento jurídico
Já era diferente em 2012, era diferente em 2014, voltou a ser diferente em 2016. E, portanto, nós não podemos comparar o que não é comparável. Ou seja, nós não podemos dizer que em 2014 deveríamos ter adotado soluções iguais às que foram adotadas em 2009, porque essas já não eram possíveis. Esse enquadramento já não existia. Já não era possível fazer as coisas naqueles termos. O que é que permitiria, teoricamente, mais tempo? Uma nacionalização. Posso desde já dizer, nunca esteve em cima da mesa, nunca estaria em cima da mesa, do meu ponto de vista não faria qualquer sentido e teria multiplicado os custos por não sei quanto. Portanto, fora de questão. Uma recapitalização com dinheiros públicos chama a atenção que também é matéria de avaliação em termos de auxílios de Estado. Os auxílios de Estado, como eu julgo que nós todos já deveremos compreender bastante bem, porque já todo o nosso sistema financeiro, num momento ou noutro, esteve sujeito a esse regime, os auxílios de Estado significam restrições fortes de atividade, significam restrições de remuneração das administrações, representam limitações às escolhas que a gestão dos bancos que estão sob esse regime podem fazer. E, portanto, a ideia de que era possível pôr-se dinheiro público e deixá-lo lá ficar muitos anos para que ganhasse valor e isso não teria nenhum tipo de consequências e que não aconteceria mais nada, é uma ideia romântica, talvez. Não era possível. Mas, além disso, eu acredito que não seria sequer positiva. Esse, como eu já tive aqui a ocasião de dizer, a propósito de uma discussão ligeiramente diferente desta, a entrada de dinheiro público naquele banco teria significado não só aqueles problemas que os senhores deputados me têm vindo aqui a referir ao longo desta manhã, dos ativos que ficaram do lado do banco bom, que apesar de tudo não tinham o valor que se pensava que teriam naquela altura, mas para além disso também teria os outros ativos que mesmo logo na altura se percebeu que não tinham valor nenhum. Estava tudo. Ativos, passivos, entrava tudo nesse perímetro. E, portanto, o esforço financeiro teria de ser maior. Teria de haver uma administração nomeada pelo Estado, que teria de ser responsável pela gestão, que teria de dar cumprimento aos remédios que viessem a ser determinados por ser um auxílio de Estado, e eu, honestamente, não vejo, e essa é uma reflexão que fiz e que disse aqui na altura quando cá estive na última comissão de inquérito, não vejo que pudesse ter sido mais favorável nem para os contribuintes, nem para o objetivo primeiro, que era o da estabilidade financeira. E eu recordo, porque isso me parece muito importante, a estabilidade financeira foi preservada. A estabilidade financeira foi preservada. Nós tivemos um banco resolvido num fim de semana, que abriu na segunda-feira. Não estou aqui a dizer que não houve prejuízos para muita gente, que não há muita gente que se sinta defraudada. Tudo isso é absolutamente verdade. A estabilidade financeira foi preservada e manteve-se a confiança no sistema financeiro, que, aliás, foi reiterada por tudo aquilo que aconteceu depois, por tudo aquilo que os bancos nacionais conseguiram aceder a financiamentos nacionais e internacionais, dos interesses que houve em potenciais aquisições e, portanto, a estabilidade financeira foi preservada. E parece-me importante, nesta discussão, não deixarmos de reconhecer que o objetivo primeiro da medida de resolução foi plenamente atingido. Discutimos depois, com certeza, nos modos que os senhores deputados entenderem, tudo o resto. Mas a estabilidade financeira foi, de facto, preservada. As soluções ideais ou românticas, além de que eu tenho, até talvez pela experiência que Portugal tem vivido, adiar as vendas, adiar as privatizações, por exemplo, e em muitos casos não resultaram em aumento de valor e, portanto, não acho que necessário ou automaticamente mais tempo conduz a um resultado melhor. Sendo certo que com mais tempo, com tempo suficiente e dinheiro suficiente, todos os problemas se resolvem. Mas esse é um luxo que eu, enquanto Ministra das Finanças, não tive e que Portugal há muitos anos, ou se calhar nunca teve, que é ter todo o tempo do mundo e todo o dinheiro que quiser. Isso não existe. Portanto, como digo, parece-me que esta solução foi superior a outras que pudessem ter sido usadas e há algumas que seriam desejadas, simplesmente não eram possíveis, não eram execuíveis, não existiam. Durante o ano de 2015, procedeu-se à primeira tentativa de alienação.
que não foi concluída com sucesso. Acompanhou o processo, foi informada dos desenvolvimentos, porque era o Banco de Portugal que estava a desenvolver essa tarefa, mas foi acompanhada, foi sendo informada. E, portanto, a questão é muito simples. Se depreendeu quais foram as debilidades do processo e as responsabilidades para que não tivesse sido bem sucedido a alienação que estava em curso. Portanto, acompanhei o processo no sentido em que fui sendo informada das várias fases, recebemos X propostas, depois na fase seguinte reduziu-se o universo para não sei quantas propostas e depois na outra fase, até à fase 4, julgo que era a 4, que era a fase final, em que haveria uma negociação apenas com um proponente, que era, no caso, um investidor chinês. Eu tive conhecimento destes processos, quer na interação com o Governador do Banco de Portugal, quer através da minha representante, que era a doutora Elsa Roncon Santos, no Fundo de Resolução, que me ia dando conta das matérias que o Fundo de Resolução aprovava. Mas em nenhuma destas informações, quer vindas do Fundo de Resolução, quer das conversas com o Sr. Governador do Banco de Portugal, eu tive qualquer informação concreta sobre as propostas, os valores. Como digo, acho perfeitamente razoável que essa conversa tivesse surgido numa fase mais adiantada do processo. Acho que seria assim com certeza. Podia ter de ser, se me envolvesse auxílios de Estado, e aí tinha de envolver necessariamente o Ministro das Finanças, ou mesmo não envolvendo, eu não estou a imaginar que o Banco de Portugal se propusesse fechar um negócio numa fase final da negociação, sem que eu perguntasse, que me fosse respondido o que é que estava ali em causa. E, portanto, não chegámos foi a essa fase da conversa, porque, infelizmente, a venda, o concorrente, julgo que estou a citar o Dr. José Ramalho adequadamente, desapareceu. Desapareceu, não respondeu sequer à última comunicação do Banco de Portugal, desapareceu e, portanto, o processo acabou por abortar ali mesmo. E por isso não tive nenhuma informação em concreto que possa aqui reportar aos senhores deputados. Foi só isto.